Vamos ver se eu dou conta, né? Bom, boa noite, os companheiros e as companheiras com quem eu não falei. Emociona não só pelo que as pessoas passaram, né, naquela situação que nós vivemos, mas também porque a gente vê pessoas que, pelo menos no meu modo de ver, são responsáveis pelo meu segundo nascimento. Eu nasci 2 vezes. Um lá em Santa Albertina, e a outra vez quando eu adquiri consciência do mundo em que a gente vive e de que é preciso mudar esse mundo. E eu adquiri essa consciência graças a esses companheiros, boa parte deles que nós vimos aqui. O Antônio, o Valdo. A Marcinha falou, eu não era militante quando eu fui preso em 77. O contato que eu tinha com a Liga Operária era com militantes da Liga Operária, mas que eu não sabia que era da Liga Operária. Me apresentaram, quer dizer, eu conheci o pessoal numa universidade, eu trabalhava em fábrica já, aí disseram que me apresentar para um cara que reuniu um grupo de operários aí. Aí me marcaram um ponto, lá na estação Santo André, fui encontrar com o tal de Antônio, é o Valdo aqui. Aí chego lá, está o Valdo, esse sujeito aí, com um blazer, calça jeans, tênis e uma passinha daquela 007. Eu falei, meu Deus, que cara estranho. Hã? Hã? Não, eu não estava de guarda-chuva, isso é calúnia. Mas foi o Valdo que marcou a primeira reunião de operários da qual eu participei. Não era uma reunião da Liga Operária, era uma reunião de operários que se reuniram numa igreja lá em São Mateus. E de lá surgiu a ideia do boletim sobre o 1º de maio, que nós fomos presos no final de abril distribuindo. E eu vim saber da Liga Operária na cadeia. Quando começaram a me bater, perguntando da Liga Operária, eu falei, mas que Liga Operária? Aí eu fui falar com o Brambila. Eu falei, Brambila, que Liga Operária essa aí, Brambila? O Brambila era militante, naquela época a Marcinha também. Mas se há alguma coisa que possa dar sentido para uma vida nossa no mundo desse que nós vivemos, companheiros e companheiras, é a nossa ação consciente para mudar esse mundo. Isso que me deu foram esses companheiros. Por isso eu nasci de novo, eu acho. Eu acho que não há nada de melhor do que isso que a gente possa fazer dessa vida nossa que é curta, na face desse planeta. Mas essa atividade aqui hoje, ela tem um viés que é bastante importante, que é relembrar aqui a história da Liga Operária, do PST, da Convergência, cobrar reconhecimento e reparação da perseguição que nós sofremos por parte da ditadura militar. Não é uma questão secundária. Nós achamos que é uma obrigação política militante nossa realizar essa tarefa. Num certo sentido, estamos atrasados nela, da mesma forma que é uma obrigação militante de todas as organizações, de todos os ativistas e militantes que foram perseguidos na ditadura fazerem o mesmo. São dezenas ou centenas de organizações que foram perseguidas, algumas diretamente destruídas pela repressão do regime militar naquele momento. Mas, se isso é muito importante, e é uma tarefa que nós resolvemos abraçar e levar adiante, também é muito importante que a gente entenda o contexto em que se inscreve essa nossa tarefa. Foi dito aqui já, não é? Nós vivemos numa situação, nos dias de hoje, na América Latina, em que, na Argentina, pela mobilização do povo, se forçou a punição dos responsáveis pela tortura e pelos assassinatos naquele país, pelo menos está em processo. Não foi feito tudo que devia ser feito, não, mas pelo menos parte dos oficiais militares responsáveis pelo que houve na Argentina estão sendo punidos. A mesma coisa no Chile, no Paraguai, no Uruguai. E não é que no Brasil, companheiros e companheiras, não tenha passado nada disso. No Brasil, nós vivemos sob um governo de Frente Popular, um governo do Partido dos Trabalhadores. Um partido que surgiu nas lutas daqueles operários, daqueles estudantes, no final da década de 70, no começo da década de 80. A presidente da República foi presa e foi torturada na ditadura militar. E é esse governo que hoje ajuda a manter a impunidade dos militares. É esse governo que hoje bloqueia a possibilidade de que, de fato, sejam esclarecidos todos os crimes da ditadura militar e para que possam ser punidos todos os responsáveis por esse crime.
Então, a nossa luta pela reparação daquilo que nós sofremos, a lembrança que nós queremos trazer à tona da luta da Liga Operária, do PST e da Convergência, ela é parte de uma luta maior nesse sentido, que é a luta para que sejam esclarecidos todos os crimes da ditadura e para que sejam punidos todos os torturadores e os seus mandantes. É uma dívida que nós temos com a classe trabalhadora latino-americana, que em vários países conseguiu avançar mais do que nós avançamos até agora, nesse sentido. É uma dívida que nós temos para com o nosso povo. Nós não podemos permitir que, por falta de conhecimento, se repita uma tragédia histórica como nós vivemos naqueles 20 anos de regime militar no Brasil. E a melhor forma de evitar que isso volte a repetir é manter viva a lembrança do desastre, da tragédia que foi para o povo brasileiro e para uma parcela, talvez a parcela mais importante dos seus filhos, que foram aqueles que se levantaram e se rebelaram contra aquele regime militar naquele momento. Manter viva essa memória é a melhor forma de evitar a repetição dessa tragédia histórica. E é uma dívida que nós temos, companheiros e companheiras, com aqueles que não estão mais entre nós. Né? Não são só os familiares. Eu estava vendo na Carta Capital, acho que é essa mesma Carta Capital que traz essa notícia de que se mantém tocado aí os órgãos de informação das Forças Armadas e do Estado brasileiro, trazia também uma reportagem de uma senhora, uma velhinha, lá de Recife, que mora até hoje numa casa completamente inadequada para a condição dela. A casa é cheia de escada, mas ela não aceita sair da casa, ela não deixa mudar o número do telefone, porque faz mais de 30 anos que o filho dela sumiu. E ela não sabe que hora que o filho dela volta. A ditadura não torturou gente 40 anos atrás. Está torturando essa velhinha até hoje. Isso é muito pior do que pendurar no pau de arara. Todo dia, quando toca o telefone, ela, será que é meu filho? Pensa bem, gente. Isso é hoje, não é 40 anos atrás. Nós devemos isso para ela. Devemos isso para aqueles que morreram, das várias organizações que se levantaram em armas contra a ditadura militar, dos companheiros que foram mortos na luta de massas. Túlio, que já disse aqui, já lembrou aqui, o Valdo. Pacheco, que já não está mais entre nós, não foi assassinado, morreu pelos problemas que tinha de saúde, mas é uma pessoa que é muito cara. A Rosa, o Zé Luiz, que lembrou aqui o Diogo, que nós temos que trazer de novo para a discussão. Faz mais de 10 anos que foram assassinados, pela luta política que eles travavam na região de Ribeirão Preto. O Gildo, lá de Brasília, que também foi assassinado no meio de uma greve. Nós devemos a todos e todas que tombaram nessa luta na nossa história. A Lígia, lá de Contagem, que morreu lá em Contagem. A Hilda, uma das pessoas que foi presa e que estava, né, relacionada nesse mesmo processo nosso, morreu também agora recentemente, a companheira Hilda, a Dinha, que também militou lá em Santo André, né, Maria? Então, exatamente. Então. Maria é culpada de eu ter sido preso aí nesse... Hoje há no Brasil todo um debate acerca da Comissão da Verdade que foi aprovada, vai ser sancionada amanhã. É uma Comissão da Verdade que surge, primeiro, dessa forma, absolutamente controlada, os membros todos os seus membros vão ser nomeados pelo governo federal. Mas não é só isso, há um item na lei que criou a comissão que estabelece de forma expressa que nenhuma informação levantada pelos trabalhos dessa comissão poderá ser utilizada para imputar crime a quem quer que seja. Então, nem surgiu ainda a Comissão da Verdade. E já tentam blindar, mais uma vez, os torturadores, da mesma forma que a lei da anistia de 79 blindou. Então, desde esse ponto de vista, essa luta, que hoje começa a ganhar algum corpo nos vários comitês de luta pelo esclarecimento dos crimes da ditadura que vem se formando no país, é uma luta fundamental, é parte também das nossas responsabilidades. E essa luta, ou essas duas lutas, por outro lado, se insere no marco mais geral daquilo que já falou o Zé Zoca aqui, da nossa luta para acabar de vez com toda a forma de exploração, de opressão, que essa sociedade impõe a todos nós que vivemos do trabalho, a toda a juventude. A ditadura acabou, de uma forma geral, na sociedade, acabou nas ruas, mas na fábrica segue da mesma forma que era antes. Eu fui fazer uma palestra não sei se era num seminário que a Comissão de Anistia promoveu
há pouco tempo atrás, agora no Ministério da Justiça, que estava justamente discutindo isso. Ou seja, se a pessoa que é perseguida é demitida por um conflito trabalhista, ele tem que ser anistiado político ou não, se isso é crime político ou não. O que eu dizia? O Estado, ele atua até hoje, e as empresas atuam até hoje da mesma forma, apoiadas no quê? Naquilo que são os instrumentos que o Estado dá a elas. Nós tínhamos um companheiro que trabalhava na fábrica. Na saída da fábrica, o guarda abriu a bolsa dele. Tinha um jornal do partido, do PSTU. Eu estava dizendo a eles, era um partido registrado no TSE, já teve candidato a presidente da República, não tem instituição mais legal do que a nossa. Esse companheiro foi demitido no dia seguinte, porque ele era militante do PSTU. A perseguição política segue até hoje. A lei e a Constituição garantem o direito de greve. Vai fazer a greve, ver se a polícia não vem, não espanca, o ativista não prende, se ele não é demitido. Desde esse ponto de vista, essa ditadura, que é a ditadura de classe, só vai acabar quando a gente acabar com o capitalismo. Essa, em última instância, é a luta fundamental, que, na verdade, vai ter que nortear todas essas lutas que nós estamos travando nesse momento. Nós cometemos muitos erros na nossa história. Cometemos até hoje. Mas nós temos muito orgulho daquilo que nós fizemos até hoje aqui no Brasil. Mas nós queremos ter muito mais orgulho daquilo que nós vamos fazer para frente. Porque se eles prenderam a turma lá atrás, achando que ia acabar com a Liga Operária, que ia acabar com a convergência, eles vão ver que não acabaram. Mas não só que não acabaram. Esse germe segue crescendo. E vai crescer mais. Vai organizar milhares de trabalhadores, milhares de jovens em todo o país, depois dezenas de milhares, e o que vai acabar é o capitalismo, porque dele nós não vamos deixar pedra sobre pedra. A luta, companheirada, na luta a gente transforma essa realidade. Desculpa, eu não queria deixar de, ao final do meu discurso, agradecer mais uma vez o Carlos Gianazzi, o deputado que nos possibilitou aqui essa atividade. Muito importante o gesto do Gianazzi, que é deputado do pessoal aqui de São Paulo. Agradecer o Diogo que está aqui e agradecer o companheiro da comissão de anistia que veio também aqui nos prestigiar. E agradecer a todos e a todas que estão aqui e um abraço enorme, principalmente na velha guarda e também na juventude aí do Romildo, que faz muito tempo que a gente não se via. Obrigado, gente.